Fala, rapaziada rubro-negra. Tem um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, cara. Ele tá em todas as mídias e esse jogo de amanhã é importante e todo mundo quer cobrir. Amanhã a gente ganha de 3-0 e já assume a segunda posição do grupo C da Libertadores. Beleza? E crédito de imagem, link abaixo na descrição. E vamos lá ver. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla e ative o sininho de notificações. Meta aquele dedo no like para ajudar a gente. É de graça e não dói e ajuda demais. Felipe tem uma missão importante. Apesar que pouca porcentagem depende dele agora. Boa parte será dos jogadores. A gente entrou nessa situação devido à performance de todos. Se a gente não performou direito, não fez resultado, foram os jogadores, a verdade. E vamos ver um trecho aqui de toda a preparação, treino hoje à tarde e essa cobertura de toda a mídia sobre o nosso Mengão. Bora lá. Do lado do Flamengo também as contas do grupo estão perigosas, né? O Flamengo precisa vencer a LDU também para poder respirar com mais calma na Libertadores. Pedro Henrique Torre, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, Jailson, também o Marra tá por aí, abraços, beijos, enfim, estamos aqui, Ninho do Urubu. Flamengo treina à tarde nesta quarta-feira para a preparação, o apronto final para esse jogo importantíssimo que vai ter contra a LDU nesta quinta-feira, transmissão ESPN, 21h30, um jogo muito importante que o Flamengo tem pela frente porque precisa vencer. De qualquer maneira, não tem como fugir disso, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, porque aí alcança a LDU no grupo e aí ultrapassa no saldo de gols, então fica uma situação não tão tranquila, não dá para dizer tranquila, né? Mas encaminha um pouco mais. Tem problemas para essa partida, o Alan teve um problema muscular, né? No jogo contra o Bahia, saiu no primeiro tempo, aí o Pulgar também teve um problema, também acabou desfalcando a equipe, então fica fora desse confronto. Estão com lesões leves musculares, mas devem ficar fora por mais um tempo. O Flamengo tem que vencer, como eu disse, tem que se preocupar com o saldo de gols também, mas o Alexandre conversou com a gente ontem aqui no Ninho do Urubu, ele falou, não adianta se preocupar com o segundo gol se você não fez nem o primeiro. Então a gente acompanha um pouquinho do Alexandre falando sobre essa questão de saldo de gols. Sabemos a importância também do saldo de gol, porém vamos pensar primeiro no primeiro gol para depois pensar no segundo. É realmente um jogo decisivo, porque caso a gente tenha uma derrota, seria quase impossível passar para a próxima fase. Tá então, né, pessoal? O Alexandro claramente deixou transparecer aí que o grupo sabe o tamanho da partida, vai ter muita ansiedade nesse Flamengo e LDU, nesse confronto de quinta-feira, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, porque a ansiedade cobrou demais contra o Central Córdoba naquela derrota de 2-1 no Maracanã. O Flamengo vai ter que gerenciar os seus nervos nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Não tem jeito, é o jogo do ano até agora. O grupo do Flamengo, que era tido como um grupo tranquilo, fácil da Libertadores, liderado pelo Central Córdoba, que o Flamengo não conseguiu vencer, só empatou e perdeu no Maracanã. LDU, adversário de hoje, o Flamengo aparece em terceiro. E olha a pontuação. Não existe outro caminho para o Flamengo, né, a não ser vencer a LDU e fazer saldo de gols também. Isso vai ser muito importante. Vencer a LDU e depois o Deportivo Táchira, que é o último adversário, para ter essa tranquilidade. Porque tranquilo não está, né? Muito difícil a situação do Flamengo na tabela, mas eu vou trazer a Duda Dal Ponte para trazer mais informações desse duelo. Vitória imprescindível para não ser eliminado e com alguns desfalques, né? O Felipe Luiz não tem algumas peças do elenco que são importantes para essa partida, né? Por exemplo, o Eric Pulgar não está disponível.
Para você, para todo mundo que tá on com a gente tá aqui no Ninho do Urubu, porque hoje às 3h30 da tarde tem um último treino antes dessa partida decisiva contra a LDU amanhã no Maracanã. Uma partida que ganhou ainda mais ares decisivos depois da partida de ontem do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira, que o Central Córdoba venceu por 2-1 lá na Venezuela. Então o Flamengo precisa vencer amanhã. Isso porque, se for derrotado, tá eliminado da Libertadores. Pode até empatar amanhã, mas aí o cenário fica muito mais difícil porque não vai mais depender de si. Existe um outro cenário para o Flamengo ficar um pouquinho mais tranquilo para a última rodada, que é vencer amanhã a LDU por 2 gols de diferença, porque aí passa o time equatoriano na tabela por conta do saldo de gols. E aí só precisaria vencer do Deportivo Táchira na última rodada para se garantir nas oitavas de final. O cenário ficaria um pouco mais tranquilo. Agora, falando um pouquinho sobre time, Joana, como você falou, tem alguns desfalques aí importantes, né? A gente ainda não tem uma provável escalação, porque vai depender muito do treino de hoje, do técnico Felipe Luiz, hoje à tarde. Inclusive, a comissão técnica está chegando agora há pouco, o pessoal do departamento médico, os jogadores vão chegar daqui a pouquinho também. Então, vai depender muito desse treino. Mas uma certeza é que o De La Cruz está de volta, isso porque ele estava suspenso na partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Agora volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. E 2 desfalques importantes no meio de campo. O Alan e o Pulgar. Os dois saíram sentindo dores na coxa direita na partida contra o Bahia, estão no departamento médico, estão fora da partida de amanhã e provavelmente fora da partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana também. E aí, falando um pouquinho dos outros aspectos do time, né? O ataque, Felipe Luiz vem mudando bastante, né? Usa Michael, usa Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique. O Pedro começou no banco de reservas contra o Bahia. A comissão técnica já deixou bem claro que está fazendo aí um esquema de controle de carga, porque ele está voltando de lesão há pouco tempo, né? Faz só um mês que voltou de lesão. Mas pode ser que amanhã, pela importância do jogo, ele já volte no time titular. Então a gente vai ter que esperar, Joana, aqui o treino do técnico Felipe Luiz hoje à tarde para saber o time, mas é um jogo importante e mais de 60 mil pessoas estarão amanhã no Maracanã, Joana. Eu tô calmo, assim. Você tá igual o MC Sapão? Eu tô... Vamos lá, Vene. O Flamengo tá finalizando a preparação. O Flamengo vai encarar a LDU, que já teve a chegada do Rodrigo Caio, o Flamengo, como auxiliar. Cadê? Em semana decisiva na Libertadores, clima de reencontro no Ninho do Urubu. Rodrigo Caio participou do primeiro treino como novo auxiliar do rubro-negro. Muito feliz, como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde eu construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma carreira vitoriosa junto com toda a comissão, com toda essa equipe. O técnico Felipe Luiz finaliza os últimos detalhes antes do confronto decisivo com a LDU, nesta quinta no Maracanã. Com a vitória do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira na terça, o rubro-negro precisa vencer os equatorianos por pelo menos 2 gols de diferença, para depender apenas de si na última rodada. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. O Fla soma 5 pontos na Libertadores e é o terceiro colocado do Grupo C. Vencer é a única opção na busca pelo tetracampeonato. Vene, chegou a sua hora, Vene Casagrande. Como que tá o seu coração? O meu eu já fui sincera. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. É mesmo, Vene, essa é a hora da Libertadores. Eu posso ser bem sincero? Ansioso, nervoso e com certo receio. Sério, Vene? O Flamengo tem me permitido isso nos últimos tempos de Libertadores, né? A fase de grupos da Libertadores... Por exemplo, sabe quem foi o melhor treinador na fase de grupos da Libertadores? Quem? Chuta aí o nome. Paulo Souza. Eu ia chutar o sapo que não voa. Paulo Souza foi o melhor treinador na fase de grupos. De lá pra cá, o Flamengo vem se dando muito mal, dificultando muito a sua vida. Isso foi 23? 22? Não lembro. 22, pô. 22, você estava começando era aqui. Libertadores no SBT. 22, olha quanto tempo. Tem muito tempo. Então o Flamengo vem se colocando nessa situação difícil graças a ele mesmo. Foi o que eu falei no meu vídeo lá no canal no YouTube e vou repetir aqui. Os jogadores se colocaram nessa posição e os jogadores têm que se tirar dessa posição.
Porque eles que jogaram mal contra o Central Córdoba, eles que jogaram mal contra o Deportivo Táchira e eles que têm jogado mal os últimos jogos do Flamengo. Então, chegou a hora, independentemente de conta, de quanto precisa fazer de saldo de gol, os jogadores do Flamengo eles têm a obrigação de fazer um grande jogo e golear a LDU e Deportivo Táchira no Maracanã. Estamos falando de dois adversários extremamente fracos no grupo do Flamengo e o Flamengo tem um elenco, sim, que tem condições de vencer e vencer bem, por um placar elástico. Quanto que o Flamengo precisa vencer? A gente fez a conta do Botafogo agora ali, na tabela. Quanto que o Flamengo... A gente tem a tabela aí, Deixa eu ou pegar Big aqui. Thunder? Eu peguei aqui, ó. Tem aí, Venê? Calculadora na mão. Fiz essa postagem lá no meu Instagram. Hein? Calculadora na mão, Com Venê. a vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira por 2-1, a vida do Flamengo na Libertadores está assim. Necessidade de bater a LDU, o ideal com placar por 2 gols ou mais gols, tá? Fazendo o saldo de gols. Sim. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Para ele entrar em segundo, não? Em primeiro no caso. Caso ganhe a LDU por 1 gol de diferença, precisará vencer o Táchira na última rodada por pelo menos 2 gols para não depender do resultado de LDU e Central Córdoba. Gente, na boa, assim, eu repito o que eu venho falando, independentemente de calculadora, de condições do Flamengo, de cenário do Flamengo no grupo, o Flamengo tem que golear os 2 jogos. Isso é uma obrigação dos jogadores. Os jogadores não podem simplesmente fazer um jogo apático, vencer a LDU e Deportivo Táchira por um placar de 1-0, 2-1. Ô, Venê, eu sou ruim de matemática, você sabe. Se ele vence o LDU, vai a 8. Esquece saldo de gol. Vai a 8, é isso. Vai a 8, né? Isso. E o último jogo é o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Mas o Central Córdoba tem que perder ou empatar, aí tem que torcer contra, exatamente. Aí tem que torcer contra. Independentemente de saldo de gol, em algum momento o rubro-negro vai ter que torcer contra eles, né? Porque pra ser líder, eu tô falando pra ser o primeiro, Pra ser o primeiro. Ele vai ter que em algum momento ou empatar, eles já jogaram, então falta só um joguinho pra eles, né? Sim, um exatamente. joguinho em Quito, esse jogo em Quito. O que não é um absurdo, a LDU ganhar do Central Córdoba. Não é um absurdo. Até porque ontem eu vi o jogo Central Córdoba e Deportivo Táchira. E o que eu mais me questionei ontem sozinho foi como é que o Flamengo só ganhou de 1-0 o Deportivo Táchira e como é que o Flamengo não venceu o Central Córdoba em 2 jogos. O Flamengo teve 2 jogos para vencer o fraco time argentino. Gente, é isso. É um fraco time argentino. E o Flamengo não venceu. Então, repito, independentemente das contas, Fernando, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU por um placar elástico e o Deportivo Táchira por um placar mais elástico ainda. Porque o Deportivo Táchira é horrível. Os 2 jogos são no Maracanã. No Maracanã. Né? Inclusive para o jogo de quinta-feira, ingressos praticamente esgotados. Legal. Mais 60 mil pessoas. Só não vai esgotar porque o Flamengo foi obrigado a dar 4 mil ingressos para a LDU, que é o time visitante, e a LDU não vai esgotar esse setor deles, entendeu? Não vai esgotar? Não vai. Procura baixíssima. E assim, eu falei isso aqui quando saiu o grupo do Flamengo. A maior pedra no sapato aqui é a LDU. Lá. Para todo mundo, né? Não é só pro Flamengo. Sim. É pro Central Córdoba, é pro Deportivo Táchira e fora um pouquinho também, porque a LDU, ela não é um time jovem que não tá acostumado nessa competição. É um time que tá sempre na Libertadores, é um time que tem uma certa tradição, então assim, não é um time bobo que não... Tanto é que quando saiu o grupo aqui, a gente fez o cálculo. Sim. Beleza, você perder lá na altitude, aceitável. Só que eu imaginava chegar nessa 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo extremamente tranquilo, já debatendo se poderia ser a melhor campanha da fase de grupos ou não. Porque o Flamengo teve essa possibilidade. E o Flamengo se complicou demais. E você passar em segundo é terrível também. Porque você vai decidir fora de casa e o histórico recente do Flamengo mostra que isso não é legal, né? Foi eliminado pro Olímpia, eliminado pro Peñarol. Então tem que passar em primeiro. Tem que golear os 2 jogos e fazer bons jogos. Não é apenas ganhar, não. Tem que fazer bons jogos e uma apresentação digna para os torcedores do Flamengo que vão novamente, independentemente do valor do ingresso, colocar mais 60 mil pessoas no Maracanã. Falando desse jogo, Venê Casagrande, vamos relembrar os jogadores que não vão participar, que estão fora, né, por questões clínicas, e qual time que para você seria o ideal. Lembrando, a gente repete, o Flamengo precisa vencer e o ideal é pensar também em marcar gol, né? A gente está falando de saldo de gol aqui nesse momento da Libertadores.
Quem está fora desse jogo? Vamos lá, os 3 jogadores ausentes. O Plata, né, que a gente mencionou ontem, o Alan e o Pulgar. Esses 3 estão fora. Então fica a dúvida de como ele vai colocar o meio de campo. Se ele vai colocar o Everton Araújo de primeiro volante, se ele vai colocar o De La Cruz e o Gerson como volantes, ou ele pode até mesmo improvisar o Léo Ortiz, que fez essa função muito bem feita, inclusive, nos tempos de Tite. Então, o que eu faria, pensando no placar... Ele já fez isso com o Felipe Luiz? Ainda não, né? O Léo Ortiz. Não, inclusive, o primeiro acerto do Felipe Luiz, na minha concepção, quando ele assume o Flamengo, foi pegar o Léo Ortiz e botar na zaga. Ali foi um baita acerto do Felipe Luiz e ele manteve isso até hoje. Então, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas você faria? O que eu faria, pensando num placar elástico, eu colocaria De La Cruz, Gerson como volante e botaria o Luiz Araújo no lugar do Gerson. Você não tiraria o Léo Ortiz da zaga? Não tiraria nesse momento, pensando num placar elástico. Perfeito. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, aí eu botaria o Léo Ortiz. Mas eu acho que ele vai colocar o Everton Araújo. Eu acho, porque ele gosta do futebol do Everton Araújo, ele sempre defende essa ideia. Mas isso, repito, é só um achismo, até porque não tem como saber, o treino do Flamengo é daqui a pouco, 3h30 da tarde. Então, conhecendo o histórico do Felipe Luiz, eu acho que ele vai de Everton Araújo. Mas a necessidade de gols, de fazer um placar elástico, eu botaria um time mais ofensivo, seria o De La Cruz e o Gerson. Eu não gosto do Gerson, mentira, eu gosto mais do Gerson aberto pela ponta, mas o Gerson faz muito bem a função de volante também. Então eu colocaria o De La Cruz, o Gerson e botaria o Luiz Araújo no time titular. Muito bem, você não acha que você mexer num jogador, por exemplo, eu acho aquela dupla ali do Gerson com o Wesley uma coisa fantástica. Sim. Você não acha que movimentando talvez você poderia até perder um pouco? Mas aí você bota o Luiz Araújo caindo mais pro meio também, entendeu? E aí você deixa esse espaço pro Wesley atacar. Dá para você treinar isso, essa possibilidade. Mas, repito, o Felipe Luiz ele tem várias possibilidades. Então, eu acho que dentro das 3 que a gente tem aqui, que a gente cogitou, eu não começaria com o Everton Araújo nesse momento. Eu acho que o jogador está com confiança muito baixa. E pegar esse jogo com a necessidade de vencer, eu tenho um certo receio. A torcida no cangote ali, né? Exatamente, porque tá em casa. Exatamente, casa cheia. Como ele vai reagir? Ele é um jogador que tem errado muito passe, entende? Se ele errar o primeiro passe, como é que vai ser a reação dele durante o jogo? Então eu levo isso tudo em consideração. E também a necessidade de gols. Com a necessidade de gols, um time mais ofensivo, De La Cruz e Gerson. Eu faria dessa maneira. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, para ter uma saída de bola, é o Léo Ortiz. Até porque a saída de bola do Léo Ortiz é muito melhor que a do Everton Araújo. E até porque, se isso acontecer, no lugar do Léo Ortiz, fica somente o Danilo. É isso. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum cara que meu Deus do céu, olha lá, vamos tirar o Léo Ortiz e vamos botar por falar em Danilo, ele jogando no lado direito da zaga, ele tem uns passes longos pro Wesley, por exemplo, que em alguns momentos dão certo, em alguns jogos dão certo. Então, acho que isso pode ser uma possibilidade também, respondendo sobre a sua pergunta sobre o Wesley. É uma forma de você potencializar o Wesley do lado direito. Você não perde. É claro que hoje eu acho que o Léo Ortiz é o top 1 de zaga do Flamengo. Mas você não perde quando você o desloca para ser um primeiro volante e ele faz isso muito bem. A gente nem nota que ele... Inclusive, ele foi convocado por Dorival quando ele estava jogando de volante. A gente nem nota. Aí ficou aquela dúvida se ele foi chamado para volante ou para zaga. Ele tem uma capacidade incrível, né? Sim. E aí você colocar o Danilo, não muda muito a qualidade. Muda porque a fase do Léo Ortiz, ela tá a ponto de seleção, né? Mas o Danilo também é um cara de seleção, é um cara experiente. E acho que a experiência para esse jogo vai contar muito. Você traz o recorte do menino Everton. É verdade. A experiência para esse tipo de jogo, às vezes, conta mais do que qualquer tipo de qualidade. A gente não tá falando de jogadores experientes que não têm qualidade, Vinícius. Não, é isso. Acho que você mencionou muito bem, porque isso é uma das virtudes do Danilo. Você vê durante os jogos, assim, ele é um capitão sem faixa, né? Pede calma, ele sabe organizar, né? Tranquilidade, bastidor. Ele é um cara que é muito importante isso. Todo mundo fala, não só o Felipe Luiz. Então, independentemente da escolha, mesmo que ele entre com o Everton Araújo, repito, o Everton Araújo em campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU com placar elástico. Antes da gente falar do Flu, ô Cris, vai chegar a tua hora, hein? Dá uns minutinhos, vai ser contigo, hein, Cris? Venê, a situação do Wesley.
Como é que tá? Em relação à saída? Isso. Tem vários clubes interessados. Por exemplo, a Inter de Milão recentemente ligou para o Flamengo para sondar o jogador. Os empresários continuam na Europa. A imprensa internacional anda noticiando que ele aceitou uma proposta do Manchester City. Eu não tenho essa informação, isso aí é segundo alguns jornalistas da imprensa internacional. O Flamengo diz que não chegou nenhuma proposta, mas o Flamengo sabe e já colocou ali um preço. Querem tirar o Wesley do Flamengo? Esse é o valor. Agora os empresários estão trabalhando para buscar essa proposta. Eu, no lugar dele, se eu recebo uma proposta do Manchester City, eu aceito na hora. Você tendo a possibilidade de trabalhar com nada mais nada menos que Guardiola, eu iria na hora. Agora, depende muito do desejo do jogador, qual é o sonho dele. Querendo ou não, cara, cada um tem um sonho. De repente, o sonho dele é jogar no futebol italiano. Ele quer ir para a Europa, sabe? Mas, tendo a possibilidade de vestir a camisa do Manchester City, sendo comandado por Guardiola, eu vou na hora. Mesmo se você vai ganhar menos ou mais, entende? Independentemente do salário. Óbvio que, independentemente do clube que ele aceitar a proposta, ele vai ganhar muito mais que ganha no Flamengo. Exato. Eu iria preferir ganhar um pouco menos e ter a experiência de trabalhar com um baita treinador. Eu também. Bom, é isso aí mesmo. Os jogadores são os maiores responsáveis pela essa situação que o Flamengo tá nesse grupo. Já era para estar lá com 12, 10 pontos, praticamente já classificado, como todos vêm dizendo, cara. Então, o que o Vene falou é verdade. Os jogadores vão ter que se virar para tirar o Flamengo dessa situação. Pô, os caras ganham milhões, têm um emprego dos sonhos e fazem isso. Pelo amor de Deus. O Felipe Luiz, cara, ele tem que pensar bem aí, principalmente nesse treino agora à tarde, o que ele vai fazer. O Everton Araújo, que é o que vai entrar no lugar do Eric Pulgar, o moleque é novo, pode sofrer, não aguentar a pressão, porque o Maracanã já tá lotado, não tem mais ingresso, acabou. A nação vai estar em peso. O Flamengo tem que jogar condizente à torcida que tem, e ao elenco, e o que ele ganha, e tudo mais, enfim, etc, etc. É isso mesmo. Porque todo mundo fala depois de acontecido, né? É uma vergonha. Isso acontece. Até outros dias aí já estavam questionando, porque o brasileiro, ele questiona muito se o time perde, os caras descem o cacete. Já tá ruim. Ele consegue... O pessoal, a imprensa em si já detona, acaba. Não é que a gente tem que se acostumar com a derrota, mas isso faz parte. E agora, o Flamengo só tá por isso porque perdeu pro Central Córdoba dentro do Maracanã. E por causa disso o pessoal já tá descendo a lenha. Uma derrota, foi 2 empates, uma derrota e uma vitória. Tem que ver o que é também, né, que o pessoal quer. Mas, enfim, nós vamos estar em peso. Eu falo, vai ser 3-0 o placar. E você, o que você diz aí? Nós vamos pra cima, confia, confiante. É só isso que eu penso. E eu quero que os jogadores também estejam assim, pensando, né? Positivo. Igual aqueles 15 minutos contra o Bahia. Vai ser 90 mais acréscimo contra o LDU. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal SR Fla. Já deixa aquele like maroto. Ative o sininho de notificações. Compartilha com a geral. Comenta qual vai ser seu placar. O que você diz? E aí, a gente vai ganhar? Tá confiante? Eu tô confiante em você. É isso aí, tamo junto. Saudações rubro-negra.